Prestem bastante atenção nesta noite, 12 de abril, o dia que eu nasci. Você vai ouvir agora o tema da pregação: princípios de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e do apóstolo Paulo para um casamento profundamente bem-sucedido. Orientações sobre cristãos casados com não cristãos, conselhos aos pais e às viúvas. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 40, na série de mensagens bíblicas, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, parte 12, de 26. E ouçam com atenção uma breve introdução. A queda não trouxe apenas alguns arranhões à humanidade, mas ruína, destruição, morte espiritual e eterna. O homem não precisa apenas de cosméticos para melhorar sua aparência. Ele precisa de ressurreição para levantá-lo da morte. O problema do homem não é metafísico, mas moral. Hoje há multidões de crentes modernos que sabem decorar versículos, mas nunca se quebraram diante da cruz de Jesus Cristo, que amam e mais amam a estética, evitam o confronto e pensam que estão bem espiritualmente. Hoje há multidões de crentes modernos que acham que o calor da multidão é sinal de fogo e o que o som alto lá no templo é sinal de glória e que emoção é unção. A espada do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, foi cravada no chão do mundo como divisor eterno. De um lado, os que amam a verdade da palavra de Deus, e do outro, os que amam conforto. No meio, ninguém pode ficar. Reflita sobre isso aqui e agora. Deus vê o interior, o quarto vazio de oração. Deus vê a Bíblia fechada semanalmente. Deus vê o pecado escondido entre domingos. Esses crentes modernos participam, comentam, cantam, mas não vivem de verdade o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Como os ossos no vale de Ezequiel formam um exército, mas sem fôlego. E o que falta, irmãs e irmãos? Falta o sopro, falta arrependimento real, vergonha, falta quebrantamento, falta a cruz que rasga o coração e ressuscita a alma. Reflita sobre isso aqui e agora. Para inspirar a sua família e a sua vida, você precisa se conectar com os princípios da palavra de Deus, a Bíblia, que é uma palavra terapêutica. No momento em que a Bíblia abre os recursos internos de cada um de nós, ela reconstrói pessoas quebradas
e presas ao passado. O que seria fundamental para você se sentir feliz com essas informações, com esse diagnóstico? De que maneira você vai entender que recebeu o poder da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, para viver aqui neste mundo com um propósito ainda maior? Prestem bastante atenção. Naquele momento que veio o dilúvio, lá no Gênesis, quer saber onde estavam Noé e sua família? Estavam protegidos dentro da arca. Quando os 3 anjos visitaram Abraão, onde ele estava? Em casa, em sua tenda. Quando os 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra, onde Ló estava? Em casa. Quando o anjo destruidor, lá no livro de Êxodo, passou ferindo os primogênitos do Egito, onde estavam os israelitas? Em casa. Onde estavam os apóstolos no momento que receberam o Espírito Santo? Estavam reunidos no cenáculo. E onde estava Saulo quando recebeu a visita de Ananias? Em uma casa na rua direita. E aqui agora, onde estamos anunciando semanalmente que Jesus Cristo é a única esperança e salvação da alma? Em casa. Deus está visitando nossos lares e devemos nos alegrar ao ver como sua palavra se cumpre em Isaías 26:20. Vai, povo meu. Isaías 26:20. Vai, povo meu. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Deus deseja que o busquemos. Entenda hoje o convite de Deus para você e sua família. E não ouça a voz do diabo e do mundo. Você vai ouvir agora princípios de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e do apóstolo Paulo para um casamento profundamente bem-sucedido. Orientações sobre cristãos casados com não cristãos, com seus pais e as viúvas, em 1 Coríntios 7, 12 a 14. O apóstolo Paulo não está tratando nesse texto de casamento misto. O ensino é claro. O casamento deve ser o Senhor Jesus Cristo. Para o apóstolo Paulo, namoro misto se constitui um ato de desobediência aos preceitos de Deus. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristos e o maligno Belial, ou que união do crente com o incrédulo. Prestem atenção. A igreja em Coríntios era uma igreja nova. Algumas pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo,
depois de casadas. De repente, a mulher se converteu a Cristo e o marido permaneceu incrédulo, ou apenas o marido se converteu a Cristo e a mulher permaneceu incrédula. Essa era a problemática que o apóstolo Paulo trata aqui. Ficou interessado? A igreja em Coríntios levanta uma nova pergunta para o apóstolo Paulo. Devemos nós permanecer casados com cônjuges incrédulos? O apóstolo Paulo responde com um grande e sonoro sim. É claro que vocês devem permanecer casados. Abram suas Bíblias, 1 Coríntios 7,12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Quer saber o motivo que o apóstolo Paulo diz isso? Se lembra da pregação de domingo passado, 7/12, em que ensinei no início, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não tratou dessa matéria de um cônjuge se converter depois de casado. Essa matéria é nova e Jesus Cristo não abordou esse assunto nos evangelhos. Por isso, o apóstolo Paulo diz agora que vai tratar do assunto orientado pelo Espírito Santo. Ele diz, 1 Coríntios 7,12, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Agora, 1 Coríntios 7,13. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. É um ato de desobediência. Um cristão convertido a Jesus casar com incrédulo. Mas se a pessoa se torna cristã, convertida a Cristo depois de ter casado, ela não pode usar esse acontecimento como base para a separação. Ao contrário, ela precisa exercer a influência que tem como cristã para mudar e transformar seu lar e ainda levar o seu cônjuge à conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo está dizendo que a conversão a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não altera nossas obrigações sociais. Consegue entender isso? O apóstolo Paulo trata de dois grandes temas aqui: o poder do casamento e a dissolução do casamento. Em primeiro lugar, o poder do casamento, 1 Coríntios 7, 12-16. O apóstolo Paulo lista 3 fatores de encorajamento para se investir num casamento misto, em que um dos cônjuges se converteu a Cristo, o Filho do Deus vivo. E a pergunta da igreja em Coríntios era: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com cônjuge incrédulo? Paulo responde: não. Antes, vocês devem investir
nesse casamento, pois não eram convertidos, por 3 motivos. Primeiro motivo, para investir no casamento é necessária a santificação. Aqui falando do que pessoas que não eram convertidas. A Bíblia fala em 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. O apóstolo Paulo não está dizendo que o marido incrédulo é convertido e salvo pelo fato de estar casado com a mulher crente ou vice-versa. O casamento não é um meio de conversão a Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o marido crente, convertido a Cristo, santifica, ou seja, traz benefícios espirituais para a sua família e vice-versa. Esse cônjuge incrédulo fica assim exposto à influência benéfica do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, com diagnósticos espirituais, pois Jesus transforma. Reflitam sobre isso. Quando a fé cristã entra no lar descrente, ela deve ser uma ponte de bênçãos e não de novas desavenças. O fato de um cônjuge incrédulo viver com um cônjuge crente possibilita a esse cônjuge incrédulo conhecer as profundezas do Evangelho e Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e ser abençoado. O cônjuge incrédulo é conduzido para mais perto de Jesus Cristo ao conviver com um cristão na mesma casa. Você sabia? Reflita sobre isso. A pergunta da igreja em Coríntios era: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com cônjuge incrédulo? O apóstolo Paulo responde: não. Antes, vocês devem investir no casamento por 3 motivos. Quer saber quais? O segundo motivo para investir no casamento é a inclusão dos filhos no pacto. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 7,14: de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O apóstolo Paulo não está dizendo que os filhos dos pais crentes convertidos a Jesus são salvos automaticamente pelo simples fato de nascerem no lar cristão. Todavia, significa que esses filhos nascem debaixo do pacto espiritual, são filhos da promessa, estão debaixo da influência do Evangelho transformador de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Significa que desde o nascimento do Filho dos filhos, eles estão expostos a Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e é o exemplo da fé cristã dentro de casa. Por isso, dizemos que a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador tem o ministério em
casas, com famílias que compõem a mesma. Então, irmão, preguem o evangelho aos seus primos, primas, irmãos, para que eles não vão para o inferno. A Bíblia precentua, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia assevera que os nossos filhos são herança de Deus. Salmos 127:3. Eles estão debaixo do pacto espiritual. Quer saber que pacto é esse? Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo para ti, ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Essa é uma promessa gloriosa. O apóstolo Paulo está dizendo, não saia do casamento, ainda que o seu cônjuge não seja crente. Seus filhos são santificados nessa relação, pois Deus é o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. A promessa é para nós e para nossos filhos. Nossos filhos são filhos da promessa. Eles estão debaixo do pacto da redenção. Então os pais têm o privilégio e o dever de levarem seus filhos ao Evangelho e à fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E se não fizerem isso, cometem o mais grave pecado da história. Perdem para Satanás. Aí enche o inferno, em vez de encher o céu, a pátria celestial. Ouçam, pais espiritualmente fracos, cheios de vícios, criam filhos confusos, sem desfrutar da saúde mental, emocional e espiritual. Mães silenciosas, fracas, geram lares barulhentos de trevas, de omissões, de religiosidade. Crentes modernos produzem decadência cega espiritualmente. Não é exagero, é um reflexo direto de uma fé domesticada, religiosa, confortável e inofensiva. Mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ainda chama. Ainda há tempo de restaurar o altar caído na família. Ainda há joelhos que podem se dobrar. Ainda há lágrimas que podem regar o solo. Ainda há corações que podem voltar ao primeiro amor, que é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. A pergunta da igreja em Coríntios era: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com o cônjuge incrédulo? O apóstolo Paulo responde: não. Antes, vocês devem investir nesse casamento, e isso por 3 motivos. Quer saber quais? Terceiro motivo para investir no casamento é a possibilidade da conversão do cônjuge incrédulo. O apóstolo Paulo argumenta em 1 Coríntios 7,16.
Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Você não sabe, mas pode ter esperança. Você pode investir nisso e trabalhar nessa direção, pois há uma esperança e ela começa com arrependimento, metanoia, com pais que assumem suas falhas espiritualmente, mães que voltam a orar com os filhos antes de dormir, ainda mais ler para eles a Bíblia na cama. Há uma esperança que nasce em lares que escolheram ser altares e não apenas abrigos temporários. Não se trata de perfeição, trata-se de verdade. Porque quando o exemplo é restaurado, a fé volta a florescer no lar. O mundo pode até oferecer seus banquetes de ilusões, mas a alma nutrida com a presença do Evangelho de Jesus Cristo e temor do Senhor não se satisfará com migalhas. Ficou interessado? Reflitam sobre isso. Ouça o decreto do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O apóstolo Paulo trata de dois grandes temas em 1 Coríntios 7, 12 a 14. O poder do casamento e a dissolução do casamento. Em segundo lugar, a dissolução do casamento. 1 Coríntios 7, 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem irmão, nem irmã. Deus vos tem chamado à paz. Reflitam sobre isso. Há casos em que o cônjuge incrédulo se recusa terminantemente a conviver com o cônjuge convertido a Cristo. Caso o cônjuge incrédulo tome a iniciativa de abandonar definitivamente o cônjuge crente, este fica livre do jugo conjugal. Se o cônjuge incrédulo não quiser permanecer no casamento, a porta para a dissolução do casamento é aberta, como o apóstolo Paulo orientou em 1 Coríntios 7,15. Você sabia? Ouçam. Se o cônjuge incrédulo desejar permanecer casado, então o cônjuge convertido a Cristo não deve recorrer ao divórcio. Mas se o cônjuge incrédulo não quiser ficar e decidir partir, então o outro ficará livre para divorciar e casar novamente. O apóstolo Paulo traz à lume a segunda cláusula exceptiva para o divórcio, que é o abandono irredutível, contumaz e irreconciliável. Só há duas cláusulas exceptivas para o divórcio: infidelidade, Mateus capítulo 19, e abandono, 1 Coríntios 7,15. Vocês sabiam?
a restrição de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, sobre infidelidade conjugal como fundamento para o divórcio não é inconsistente com a admissão do apóstolo Paulo sobre o abandono como outro fundamento para o divórcio. O ensino do apóstolo Paulo não contradiz o ensino de Jesus, e ambos não estão em conflito sobre essa questão. Jesus está falando da base positiva para o divórcio, e Paulo da base passiva. Cristo está falando que o cônjuge traído pode dar carta de divórcio. A iniciativa do divórcio é do cônjuge inocente. O apóstolo Paulo está falando que o cônjuge abandonado está livre do jugo desigual, do jugo conjugal. Deste modo, a iniciativa do divórcio não é do cônjuge abandonado, mas daquele que abandonou. O cônjuge abandonado pode apenas recorrer ao fato do seu abandono. No ensino do apóstolo Paulo, é a parte culpada que toma a iniciativa da deserção ou do divórcio. No ensino de Jesus, é a parte inocente que toma a iniciativa do divórcio. Jesus falou de uma separação voluntária. Paulo de uma separação contra a vontade do cônjuge abandonado. Vocês sabiam? Prestem bastante atenção. Estou fazendo uma exposição teológica e apologética. Presta atenção às lições do apóstolo Paulo sobre princípios de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo sobre para um casamento profundamente bem-sucedido. Orientações sobre que estão casados com não cristãos, como ser a paz aos pais e às viúvas. Você vai ouvir agora cristãos não casados. O apóstolo Paulo traz uma palavra para os solteiros, viúvos e viúvas. Ele já havia tocado nesse assunto. 1 Coríntios 7, 8 e 9. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É importante relembrar que nesse capítulo 7 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo não faz um tratado teológico completo sobre celibato e casamento. Ele está apenas respondendo às perguntas específicas da igreja em Coríntios. Os membros da igreja em Coríntios deviam estar perguntando algo assim: o que você acha, apóstolo Paulo, como nosso pastor, um cristão deve se casar ou deve permanecer solteiro? O apóstolo Paulo responde a essa pergunta tendo em vista dois grupos: as virgens e as viúvas, ou os virgens e os viúvos. É muito importante prestarmos atenção nisso, porque senão corremos o risco de interpretar mal. Prestem bastante atenção. Primeiro argumento teológico e apologético, o ensino sobre as virgens. 1 Coríntios 7, 25 a 38. A preferência
do apóstolo Paulo sobre o celibato tem fortes razões circunstanciais. Observe claramente que o apóstolo Paulo parece ter uma predileção por celibato em relação ao casamento. 1 Coríntios 7, 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Paulo aponta as razões. 1 Coríntios 7, 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. O apóstolo Paulo ainda argumenta, 1 Coríntios 7, 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar a seu Senhor. 1 Coríntios 7, 32. Reflitam sobre isso. O apóstolo Paulo aconselha os pais. 1 Coríntios 7, 38. E assim, quem casa sua filha virgem, donzela, faz bem. Quem não casa, faz melhor. O apóstolo Paulo ensina que o casamento é uma opção honrosa e não pecaminosa. Se o homem pode ser o pai de uma jovem ou um homem com sua noiva decide casar a virgem sob seu cuidado, ele está fazendo o que é correto e bom. Quer saber o que significa quem não casa faz melhor? O apóstolo Paulo orienta que diante da presente aflição, perseguição por causa do Evangelho e para evitar preocupações mundanas, permanecer solteiro, não casar, é uma coisa boa, opção superior para dedicação total ao serviço do Senhor Jesus Cristo e da Igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aconselha as viúvas. 1 Coríntios 7,40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Quer saber a razão que o apóstolo Paulo adota essa posição, embora tenha combatido a ideia daqueles que achavam que o celibato era moralmente superior ao casamento? Ele parece ter uma clara e certa predileção pelo celibato, não casar-se. Então, irmãos, irmãs, querem saber qual o motivo que o apóstolo Paulo toma esse partido, uma vez que ensinou que tanto o celibato quanto o casamento são dons de Deus? Precisamos entender que o apóstolo Paulo está mostrando isso por causa de fatores circunstanciais daqueles dias que estava vivendo. Quer saber que fatores são estes? Se preparem. Primeiro fator, a angustiosa situação presente. 1 Coríntios 7, 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente. Agora, versículo 28 de 1 Coríntios 7. Ainda assim, tais pessoas
sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Agora, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Agora, 1 Coríntios 7,32. O que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Consegue entender isso? E preste bastante atenção. O apóstolo Paulo levanta 3 fatos circunstanciais sérios para descrever essa questão de que casar é bom, mas permanecer solteiro, viúvo, é melhor. Que angustiosa situação presente é essa descrita em 1 Coríntios 7, 26 a 29. O apóstolo Paulo está se referindo ao tempo tenebroso, da implacável perseguição que a igreja de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, estava prestes a enfrentar. O apóstolo Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Observem o que ele disse, 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Esse, irmãos e irmãs, era o clima que estava surgindo no horizonte. As nuvens estavam ficando densas, escuras e trevosas. Pronunciava-se a chegada de uma terrível tempestade. Jerusalém estava prestes a ser cercada. Reflitam sobre isso. As muralhas de Jerusalém seriam quebradas, destruídas. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, já havia falado em seu sermão profético em Mateus 24. Ele fala, Mateus 24, 19, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Quer saber o motivo que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, disse isso no sermão profético em Mateus 24? No ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano entrou pelas portas em Jerusalém e quebrou seus muros, seus soldados rasgaram as entranhas das grávidas com as espadas. As mulheres grávidas não podiam correr para se livrarem. Por isso, Paulo não casou. Só casou Pedro. Ele já estava casado, né? O apóstolo Paulo está dizendo que quem é casado, numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, sofre terrivelmente mais do que os solteiros. Já imaginou, irmã, um pai fugindo e deixando um filho para trás?
Já imaginou uma mãe fugindo da guerra e deixando uma filha indefesa para trás? Já imaginou um marido fugindo e deixando sua mulher para trás? É terrível e angustiante. O apóstolo Paulo está mostrando que o clima prenunciava um tempo de guerra, e essa guerra estava chegando. O doido, demente, louco, insano e demoníaco imperador romano Nero já despontava com sua insanidade. O cenário para a perseguição implacável aos cristãos estava montado como xadrez. Roma seria incendiada em 64 depois de Cristo, e os cristãos seriam caçados, perseguidos e mortos por todos os cantos do Império Romano. Quer saber o que o apóstolo Paulo diz? O contexto imediato fala da destruição de Jerusalém e a imediata perseguição dos judeus e cristãos. A loucura crescente do imperador romano Nero estava vindo à tona. Em vista desse tempo tenebroso de opressão e perseguição, é que o apóstolo Paulo acha melhor os homens permanecerem como estão, solteiros, e as mulheres também solteiras. Quando os mares se encapelam, não é hora de mudar de navio. É nesse contexto que o apóstolo Paulo traz essa palavra para a igreja de Coríntios: não case, viúva, fique como está. Perceba que em 1 Coríntios 7, 26, o apóstolo Paulo diz que aquele é um tempo de profunda tribulação. Agora ouça 1 Coríntios 7, 32. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Em 1 Coríntios, agora 32, ele diz que é um tempo de preocupação. Em 6:32, o que realmente eu quero é que esteja livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e como agradar ao seu Senhor. Olha só, angústia e preocupação. 26:32. Agora, irmão, coloque-se no lugar do apóstolo Paulo por um momento. Diante das suas múltiplas viagens missionárias e perigos, sendo preso aqui e acolá, de cadeia em cadeia, caso fosse casado e tivesse filhos, seu sofrimento teria sido maior. O apóstolo Paulo disse que quem se casa deve cuidar do seu casamento. É nesse contexto que o apóstolo Paulo coloca essa questão. Aquele é um tempo de mudanças. O apóstolo Paulo aconselha 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Agora, versículo 30. Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Agora 31. E os que utilizam do mundo
como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Num tempo de guerra, perseguição, cerco e fuga, não se pode estar presa a nada. O apóstolo Paulo está dizendo que a crise estava a começar. Os cristãos não podiam se apegar a nada deste mundo. Era um tempo difícil e a crise, a tribulação, perseguição estava chegando. O apóstolo Paulo recomenda, se você não está casado, não se case. Agora, se você não aguenta, então case. Você não pega a se casar, mas o apóstolo Paulo diz, eu queria poupar vocês desses problemas, dessas preocupações, dessas angústias. A aparência deste mundo passa. O apóstolo Paulo conclui, 1 Coríntios 7,30, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Agora 31, mais uma vez. E os que utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. A palavra grega aparência é schema. Schema, aparência. Essa palavra fala de uma forma externa que está mudando sempre. É demente, louco, estúpido, aquele crente que investe em aparência, em schema, que está em rápida desintegração. Se investir no mundo é tolice, é burrice. Invista a sua vida no reino de Deus em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo tem aqui 5 recomendações teológicas. Primeira recomendação, permaneça como você está. Se está solteiro, fique solteiro. Se você está casado, não saia do casamento. Segunda recomendação, não procure casamento. Terceira recomendação, esteja prevenido para o fato de que se casar vai sofrer angústia na carne. Quarta recomendação, você vai ter preocupações adicionais se você se casar. Quinta recomendação, você vai estar com o coração e o tempo divididos, se você se casar. O coração do casado está fragmentado. O cônjuge tem de cuidar das coisas do mundo, de como agradar sua esposa e agradar o marido ou a esposa. E ele não vai ter tempo integral para cuidar das coisas de Jesus e da igreja. Num tempo de perseguição e de fuga. Se você não entender esse contexto, vai pensar que Paulo é o maior defensor do celibato e um grande crítico do casamento. Esse não é o seu ensino geral. Chama a sua atenção repetidamente para isso, porque quando estudamos os outros textos do apóstolo Paulo sobre casamento e família, ele nos conduz pelos caminhos mais encantadores dessa sacrossanta relação. Porque o apóstolo Paulo escreve aqui, é uma resposta às perguntas objetivas da igreja em Coríntios. Precisamos levar isso
em consideração, a não chegarmos a conclusões apressadas e equivocadas. Precisamos entender que o apóstolo Paulo está mostrando isso por causa de dois fatores circunstanciais. Segundo fator, ouça agora o ensino sobre as viúvas. Finalmente, o apóstolo Paulo traz uma palavra, as viúvas ou viúvos. 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica ali para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora, 1 Coríntios 7,40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Uma verdade importante a destacar é que o casamento é por toda a vida. O casamento deve durar enquanto dura a vida dos cônjuges. Enquanto viver o marido, enquanto viver a esposa, dura o casamento. O apóstolo Paulo não cogita o divórcio aqui. Outra verdade a destacar é que o casamento é só para esta vida aqui terrena e não para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a eternidade. A teologia mórmon do casamento eterno está em total desacordo com a Bíblia. Tem gente que acredita que vai continuar casado na parte celestial. Isso é tolice, é demência. Você não vai ser marido da sua esposa, nem esposa do seu marido na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O casamento acaba com a morte. Reflitam sobre isso. Certa feita, os caluniadores quiseram pegar Jesus Cristo no contrapé, uma pergunta de algibeira acerca do levirato. Falaram acerca da mulher que se casou com 7 irmãos. Depois de todos morrerem, ela também morreu. Então, perguntaram para Jesus, Mateus 22, 29, quem vai ser marido dela lá no céu? Uma vez que todos os 7 a desposaram. Ele respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Conclusão. Porque Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Portanto, o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. É importante dizer que no casamento, homem e mulher se tornam só carne, mas não se tornam só espírito. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor Jesus Cristo é o Espírito com Ele. Se fôssemos um só Espírito com nosso cônjuge, então a morte não poderia dissolver os laços conjugais. O apóstolo Paulo traz 3 conselhos para viúvas naquele tempo. Primeiro conselho, fique como vocês estão. Segundo conselho, se não aguenta, case-se de novo. Terceiro conselho, case-se, mas no Senhor Jesus Cristo. Consegue entender tudo isso? Que Jesus Cristo,
o Filho do Deus Salvador, abençoe suas vidas, aqui e agora, em todos os níveis e sentidos da palavra de Deus, a Bíblia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Palavra